saber o que é. Calorimetria, física 2. Até agora, o que nós estamos vendo? Fala contigo aí. Toda a parte de termologia, não é isso? Quando a primeira aula que eu comecei com vocês sobre a parte de física 2, eu disse, a física 2 sempre inicia com a parte de termologia. A termologia é aquela parte da física que vai interpretar tudo referente, todos os fenômenos que estão associados à absorção ou liberação de calor, não é isso? Aí você fica pensando, quando eu falo em absorção e liberação de calor, quais são os assuntos que eu tenho associado? Lembra? Ó, tem a parte referente à temperatura, escala de temperatura, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, lembra disso? Tem a parte referente à dilatação térmica, lembra disso? Tem a parte referente especificamente ao próprio calor, a parte de calorimetria. Aí entra a parte de gases, entra a parte de termodinâmica. Aí acaba, não acaba? Vai até termodinâmica, assim, a parte de termologia, que envolve essa parte de energia, calor absorvido, calor liberado, todos esses lances, correto? Depois já entra a ótica, ondas, aí já não tem mais nada a ver com calorimetria, não tem mais nada a ver com termologia, tá ok? Como eu falei para vocês, nós temos que dar uma estudada bem nessa parte referente à termologia e principalmente na parte referente à calorimetria, que é o estudo especificamente do calor. Por quê? Porque de toda essa parte de termologia é o assunto que mais aparece em prova. Tu vai fazer uma prova lá na UEA, sempre cai questão de calorimetria, a parte referente a calor. Tu vai fazer uma prova no Enem, sempre cai calorimetria, que é a parte referente a quê? Ao calor também. Vocês vão ter que lembrar desses detalhes para na hora da prova não fazer bobagem, tá ok? Especificamente, quando você fala nessa parte de calorimetria, você está estudando basicamente o calor que é absorvido ou liberado por um corpo, tá certo? Mas aí você tem que começar pela definição, correto? Tem que começar a simbologia que você dá para o calor. Aí, claro, todo mundo sabe. Sempre que você se refere a calor, a simbologia básica para ele qual é? Quezão. E aí eu pergunto a vocês, vocês lembram da primeira aula de física 2? Vocês conseguem lembrar da primeira aula quando eu dei a definição de calor? Conseguem, não conseguem? Então fala pro tio, qual a definição de calor? Fala pro tio, qual a definição que mais se usa para o calor? Fala aí. Calor é o quê? Energia térmica que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. De novo, o que é calor? Energia térmica que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Lembra isso? Professor, mais uma vez eu vi aquela parada da energia em trânsito. Essa questão da energia em trânsito, você sempre associa energia de movimento, né? Aí como você fala, energia em trânsito entre dois corpos a diferentes temperaturas. É uma outra definição. O que seria o calor? Energia em trânsito entre dois corpos a diferentes temperaturas. Aí você fica falando, então quer dizer que o calor vai estar sempre se movendo de um corpo para o outro, professor? Sempre o calor vai estar se movendo de um corpo para o outro, desde que haja diferença entre as temperaturas. Sempre ele vai estar fluindo do cara que tem temperatura maior para o cara que tem temperatura menor. Tudo bem até aí ou não? A menina está lá, chega, doida para ir com o ar ligado, aí fala assim, puxa, eu estou com tanto frio. Aí o que o cara faz? Vai lá e aumenta a temperatura do ar-condicionado? Não. Tira o agasalho da menina? Não. O homem que é homem faz o quê? Vem cá, minha negra, né? Vem cá, minha negra. Ah, professor, se for branquinha, chama de negra, mulher negra, todo jeito, né? Vem cá, minha negra, vem cá, minha mulher, né? Assim? Assim, vem cá, minha mulher, né? Vem cá. Não é nem minha esposa, não, minha mulher, né? Aí o que acontece? Você dá aquele agosto. Quando dá aquele agosto, o que acontece? Dois corpos interagem. Ao interagir os dois corpos, o que acontece? O homem que está com uma temperatura maior começa a ceder calor para a mulher que está com uma temperatura menor. O que acontece? A mulher recebendo esse calor tem sua temperatura aumentada ou reduzida? Aumentada. E o homem perdendo calor para a mulher, e o homem cedendo calor para a mulher, tem sua temperatura aumentada ou reduzida? Aí depende do homem, se for eu, a temperatura só aumenta, bicho. Bolo, né, meu irmão? Agora, na mala de você eu não sei não, bicho. Na mala de você eu não sei não, esse negócio não tinha barriga. Ah, ele fica triste, professor. Não, aí você não é comigo, isso já é coisa pessoal, né? Aí já não vamos entrar nesse mérito, tá certo isso? Não se preocupe, depois eu corto na edição essa bobagem que a gente falou. Nesse caso aí, ó, nessa ideia do vem cá meu negro, vem cá minha negra, né? O que acontece? Um passa calor para o outro. E aí vamos pegar a ideia clássica do calor, mas um passando calor para o outro, aquele que está recebendo calor, naturalmente tem sua temperatura aumentada, tem ou não tem?
Quem lembra por que o calor aumenta a temperatura? Quem lembra por que o calor varia a temperatura? Lembra? Calor é energia? Ao ser absorvida, as moléculas não ficam mais vibrantes. As moléculas ganham energia e por isso ficam mais vibrantes. Ficando mais vibrantes, o que acontece com a temperatura do corpo? Aumenta. Perdendo calor, elas perdem energia. Perdendo energia, as moléculas ficam mais lentas, menos vibrantes, não é isso? E se a vibração diminui, a temperatura aumenta ou diminui? Então tem que lembrar isso. O calor, ele afeta diretamente, nesse caso, a temperatura em função de quem? Da vibração molecular, correto isso? Então, nessa situação, um cede calor para o outro, quem absorve tem a temperatura aumentada e quem perde, vamos pegar a forma clássica, tem temperatura reduzida, dois corpos inanimados. Por exemplo, um objeto a 10 graus Celsius e um objeto a 100 graus Celsius. Esse que está a 100 passa calor para o que está a 10, não é isso? O que acontece? O que está a 10 recebe calor e a sua temperatura aumenta, o que está a 100 perde calor e a sua temperatura diminui. Agora observa, a temperatura de um diminui, do outro aumenta, um diminui, do outro aumenta, até que chega um momento que as temperaturas tornam-se iguais. O que acontece quando as temperaturas são iguais? Equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é o ponto onde todos os corpos têm a mesma temperatura. Por exemplo, aqui na sala de aula, se ninguém sair e a sala for vedada e só tiver um ar-condicionado ligado, depois de um tempo, se ninguém sair e todo mundo ficar aqui dentro, automaticamente você vai ter todos os corpos com a mesma temperatura. Pessoal, mas biologicamente e tal, tem a parada do metabolismo, mas cara, se todo mundo está junto, a troca de calor vai ser tão intensa que depois de um tempo todo mundo está com a mesma temperatura. Aí vai estar com frio ou com calor? Aí depende do ar-condicionado, né? Do poder, da potência dele retirar o ar quente e colocar no lugar dele o quê? O ar frio. Tudo bem até aí, ó? Tranquilo? Isso tudo que eu falei para vocês, a gente pode escrever, pode ou não pode? Tudo que eu falei para vocês, a gente pode, claro, colocar para vocês, para que vocês possam depois, ao estudar, entender melhor. Nesse caso, vamos começar pela definição de calor. Diga, qual a definição de calor? Energia térmica, não é isso? Bora colocar aqui. Energia térmica que flui no corpo de temperatura, eu posso abreviar, posso, maior para o de temperatura menor, correto? Beleza, é isso? Aí, ó, o exemplo que eu passei para vocês, tem dois corpos, vai lá, tem bem aqui um corpo A, esse corpo A está com uma temperatura TA, beleza? E aqui você tem um corpo B, esse corpo B, ele está com uma temperatura TB. Agora vamos supor que a temperatura de B seja maior que a temperatura de A. O que vai acontecer? Se eu pegar os dois e colocar dentro de um recipiente isolado, ou seja, se eu colocar os dois dentro do recipiente onde o meio externo não interfira no meio interno, correto? O que acontece? Entre eles haverá troca de calor, não haverá troca de calor. Entre eles haverá aquela situação de um doar calor para o outro, um ceder calor para o outro. Como o TA está com uma temperatura maior que o B, ao contrário, como o TB, o objeto B, está com uma temperatura maior que o objeto A, no momento que eles foram colocados em contato, um vai passar calor para o outro, não vai? Quem passa para quem? O de maior temperatura cede calor para o de menor. Resultado, o objeto B libera calor para quem? Para o objeto A. E aí, o que eu falei para vocês acontece. O objeto A absorvendo calor tem sua temperatura aumentada. O B perdendo calor tem sua temperatura reduzida. Até que chega um momento que o sistema atinge aquele famoso equilíbrio. E aí fala para o tio, o que é o equilíbrio térmico? É o ponto onde as temperaturas finais são iguais ou diferentes? Iguais. A temperatura final de A e a temperatura final de B serão exatamente as mesmas. Só que aí tem uma outra coisa. A partir do momento que as temperaturas são iguais, não há mais calor trocado entre eles. Lembra que eu falei para vocês? Beleza? A quantidade de calor só flui de um corpo para o outro enquanto as temperaturas forem diferentes. A partir do momento que as temperaturas são iguais, ainda tem o porquê um ficar cedendo calor para o outro? Ainda tem porquê um ficar, nesse caso, mandando calor para o outro? Não. A partir do momento que as temperaturas são iguais, ninguém precisa mais de nada, então para essa movimentação do calor. Professor, e se eu colocasse o terceiro corpo? Aí sim, se você colocasse o terceiro corpo, os dois poderiam ceder calor para o terceiro, ou os dois poderiam receber calor do terceiro, dependendo de quem? Da temperatura desse terceiro. Tudo bem até aí ou não?
Uma outra observação para vocês. Posso? Você colocou os dois em contato, certo? Um não passou calor para o outro? Essa questão de um passar calor para o outro, em física, tem um nome. Você chama de princípio das trocas de calor. O princípio da troca de calor sempre vai estar associado ao fato de que o corpo de maior temperatura possa ceder calor para o corpo de menor temperatura. E aí é que está a questão. Em função disso, o equilíbrio térmico só vai ser satisfeito a partir do momento que nessas trocas de calor você possuir a soma do calor cedido com o calor recebido, bora colocar assim, tá? Recebido igual a quanto? Igual a zero. Pelo princípio básico das trocas de calor, toda vez, sempre que houver equilíbrio térmico entre dois elementos, é fundamental, é importante que não se esqueça que isso só vai acontecer quando a soma do calor cedido por um corpo com o calor recebido por outro for igual a quanto? Zero. Aí você fala, professor, mas toda vez a soma vai dar zero? Toda vez não, papito. Sempre. Sempre que houver equilíbrio térmico. Quando houver equilíbrio térmico, isso tem que acontecer. Aí você pensa, por quê? Porque pensa, um perde calor e o outro absorve. Só que a quantidade de calor que um perde, o outro ganha. A quantidade de calor que um cede, o outro recebe. Se o B ceder 10 unidades de calor para o A vai receber as 10 unidades de calor de B, não vai? Se o B fornecer 10 calorias de calor para o A vai receber quanto? 10 calorias de calor do B. Concorda comigo ou não? Só que tem um detalhe. Quem perde calor, matematicamente apresenta esse calor negativo ou positivo? Negativo. E quem recebe calor, matematicamente recebe esse calor com sinal positivo ou negativo? Positivo. Só que pensa, os dois são iguais, só que um é positivo e outro é negativo. Quando você somar tudo, vai dar quanto? Zero. Até o equilíbrio térmico, não esquece, os dois têm que trocar a mesma quantidade de calor para que a soma seja igual a quanto? Zero. Até o equilíbrio térmico, os dois têm que trocar a mesma quantidade de calor para que a soma dos dois seja igual a quanto? Zero. Formou ideia na cabecinha de vocês? Tem certeza? Agora, como é que isso vai aparecer na prova para vocês? Olha, ele vai dizer na questão que dois corpos são colocados em contato. Beleza? E como eles foram colocados juntos no mesmo ambiente, você vai observar que as temperaturas são diferentes e um vai passar calor para o outro, certo? Até que vai atingir o equilíbrio, certo? Mas o problema é, o que você vai fazer para resolver a questão? Como um cedeu o calor para o outro até o equilíbrio, você está usando o princípio da troca de calor, não está? E se está usando o princípio da troca de calor para resolver o problema, você vai pegar o calor que um recebeu, que o outro cedeu, somar igual a zero. Ok? Professor, mas toda vez é assim? Eu pego o calor de cada um, soma igual a zero? Toda vez não, fala aí. Sim. Se eu tiver dois corpos, eu vou ter quantas quantidades de calor? Duas. Uma cedida e outra recebida. E aí eu vou somar os dois igual a zero. E se eu tiver três corpos? Aí, ó. Se você tiver três corpos, um pode ceder calor para o outro, não é? Para os outros dois. Pode ou não pode? Ou então dois podem ceder calor para um. Pode ou não pode? Ou então um pode receber ao mesmo tempo ceder para o outro. Tem essa. Por exemplo, aqui, ó, pincel vermelho, preto e azul. O que pode acontecer? O vermelho pode ceder calor para os dois. Tá certo? O vermelho e preto pode ceder calor para o azul. Ou então o vermelho cede calor para o preto e para o azul, e o preto cede calor para o azul. Aí você fica pensando, me interessa essa jogada de quem cede e quem recebe? Não interessa. O que você vai ter que lembrar? Que até o equilíbrio térmico, cada um vai ter uma quantidade de calor absorvida ou liberada, não vai? E que se você somar as três, você vai ter sempre a igualdade a certo? São três corpos, são três quantidades de calor, não são? Você vai somar os três igual a quanto? Zero. Só tem um problema. Qual o problema? Quando você for trabalhar com gelo. Cara, gelo, pensa uma coisa chata. Por quê? Porque o gelo engana, brother. O gelo, às vezes, pensa que só tem um calor, aparecem quatro. Aí você pensa, pelo amor de Deus, é chato trabalhar com gelo? É, porque o gelo, sabe que o gelo derrete, né? Beleza? Todo mundo já fez questões onde o gelo é colocado em contato com outro objeto, ele pode derreter. Lembra disso ou não? Mas dependendo da situação, o gelo pode derreter não imediatamente. Ele pode absorver calor e não derreter. Só derreter depois de um certo instante, depois de um certo tempo. Aí, depois de chegar desse certo tempo, ele absorve calor e derrete. Mas ele vira água. Essa água pode aquecer, não pode? E essa água aquecendo pode vaporizar depois. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, então quer dizer que eu tenho que rezar para não aparecer gelo?
Pelo contrário, tem que herdar para aparecer, porque se aparecer você acerta, que eu vou explicar para você daqui. Não é sério. Bicho, gelo é o que dá mais trabalho, por isso a gente vai resolver mais questões, pelo menos mais 5 questões que envolvem gelo. Tá ok? Para que você aprenda todas as possibilidades. E quando aparecer, você já vai saber como pensar. É mais chato? É mais chato, mas não é mais difícil. Correto? Não é mais difícil que o normal. A dificuldade é a mesma, só que você tem que pensar um pouquinho mais. E vocês são inteligentes, deixa eu olhar para vocês aqui. Ninguém tem cara de bisonho? Não, ninguém tem cara. Todo mundo tem cara de pessoas espertas, não é verdade, Brena? É verdade. Tudo bem, Mariana? Tranquilo até aí? Uma última coisa para vocês com relação a isso. Posso? Gráfico, brother. Tem uma situação de gráfico que aparece em função da troca de calor, sabia? Bom, e como é que eu faço? Assim, ó. O que pode aparecer para vocês numa prova de vestibular também pode ser essa parte referente ao gráfico. Por exemplo, tu pega um gráfico da temperatura, que pode ser graus Celsius, bora pegar graus Celsius, em função do tempo. O tempo pode ser expresso em minuto, bora colocar assim. Aí, olha só, o objeto B e o objeto A vão ser colocados em contato, não vão? O objeto B tem uma temperatura maior, certo? Então, no gráfico, o ponto em que está a temperatura B, lógico, vai ser mais acima que o ponto que está a temperatura de A. Quando você colocar os dois em contato, o que acontece? O B perde, o A ganha, a temperatura de B diminui, de A aumenta. Como é que ficaria no gráfico isso? Para B, você teria uma reta decrescente, enquanto que para o A, você teria uma reta... Eu vou colocar reta, eu vou considerar uma equação de primeiro grau, tá? Beleza? Aí, para B, eu vou ter uma reta decrescente, enquanto para A, vou ter uma reta crescente. Enquanto a temperatura de B diminui, o A aumenta, até que chega um momento que as duas retas se intersectam. Quando isso acontece, eles passam a ter a mesma temperatura. E quando isso acontece, o sistema passa a ter aquele famoso equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, as temperaturas finais são iguais ou diferentes? Iguais. E ela muda? Não. A partir desse ponto em que se atingiu o equilíbrio térmico, a temperatura se mantém constante ou variável? Constante. Beleza? Nesse caso aqui, ó, essa parte horizontal do gráfico corresponde especificamente à fase, ao ponto físico em que os dois passam a ter a mesma temperatura. A partir daqui, se a temperatura é a mesma, diga para mim, a quantidade de calor trocado a partir de agora vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Até aí tudo tranquilo? Você vê que é mais teoria, né? E essa teoria tem que ficar bem entendida por vocês, tá? Vocês vão pegar questões onde sempre isso aqui vai aparecer. Essa é a primeira ideia que você tem que ter na hora de resolver uma questão de física da parte de calorimetria. É a ideia da movimentação do calor, a ideia da passagem de calor de um corpo para o outro. Se você começar com essa ideia, tudo fica legal. Tá ok? Vocês lembram disso? Todo mundo lembra disso? Alguma pergunta em relação a isso? Sim ou não? Mas eu posso perguntar, posso ou não posso? Posso? Posso ou não posso? Pode. Pode não, cara. Deixa eu perguntar rapidinho. Vocês lembram quais são as unidades para calor? Ó, calor já sei, qual a simbologia, qual é? Fala aqui, Zão. Calor, cara, tem unidade. Vocês conseguem lembrar qual unidade? Fala, qual unidade? Fala pro tio, rapidinho. Isso, não. Calor pode ser expresso em quê? Fala aí. Isso, calor pode ser expresso, hein? Caloria, posso colocar o caloria aqui? Pode ou não pode? Qual a simbologia do caloria? Fala aí. Calma, coloca aqui, calma. E o calor pode ser expresso em quê? Já, qual a simbologia? Já. Tudo bem até aí ou não? Aí vem a pergunta, já? Existe uma relação entre eles? Existe. Vocês conseguem lembrar qual a relação? Isso, uma caloria vale aproximadamente 4,18. É 1,48, já tem todos os termos, já. Não, desculpa, pode fazer assim. Pronto, relaxa. Entendi. O importante é que eu entendi. No caso aí, 4,18, mas olha só, 4,18 é um dos termos, um dos valores que você pode usar. O pessoal arredonda para 4,2, tá redondo? E tem situações que ela arredonda mais ainda para 4, beleza? Aí você pensa, qual que eu vou usar, professor? O que o cara colocar para vocês. Não tem jeito. Você vai usar o que for colocado para vocês. Formou a ideia na cabecinha de vocês? Pode ser 4,18? Pode. Professor, mas é difícil fazer conta com 4,18. Aí é que está a questão. Quando ele colocar 4,18 é porque fatalmente as contas ficarão mais fáceis com esse valor. Aí vai dar para simplificar, vai dar para fazer todo aquele esquema matemático que vocês conhecem. Bom, até aqui, o que nós observamos apenas o princípio da troca de calor. Só parte qualitativa, que é só teoria. O problema é, ninguém pergunta, mas eu pergunto.
Dá para calcular a quantidade de calor? Dá. Dá para saber, dá para calcular a quantidade de calor que um fornece? Dá. Dá para calcular a quantidade de calor que outro absorve? Dá também, pô. Correto? Só que para isso você vai ter que lembrar, nós temos quantos tipos de calor? 2. E aí vocês conseguem lembrar quais são os 2? Conseguem, não conseguem? Aí você pensa, pô, mas como assim, professor, 2 tipos? Primeiro, quando eu comentei com vocês, quando eu comecei a aula com vocês, eu disse, o que gera variação de temperatura no corpo, lembra? É o calor absorvido ou liberado por ele, correto isso ou não? Mas depois, quando eu estava falando nessa parte de troca de calor, eu dei o exemplo do gelo. E eu falei, o gelo pode derreter, falei ou não falei? Quando eu falo especificamente da variação de temperatura, e quando eu falo da questão da mudança de fase, eu vou ter que lembrar que associado a cada um desses fenômenos, você tem uma certa quantidade de calor absorvido ou liberado pelo corpo. E em função disso, você pode ter 2 tipos de calores para interpretar. O primeiro, quando ao ser liberado ou absorvido, há variação de temperatura. E o segundo, quando ao ser liberado ou absorvido, gera no corpo mudança de fase. Beleza? Em função disso, vocês têm a obrigação de lembrar que eu posso ter quantos tipos de calor? 2. Quais são os tipos? Lembra? O primeiro seria o quê? Sensível. O que seria a quantidade de calor sensível? Seria aquele calor que você fala mais alto que ele chora? Não. O que seria o calor sensível? Seria aquele calor que ao ser absorvido ou liberado, causa no corpo aquela famosa mudança de temperatura, não é isso? Ou seja, causa no corpo a famosa variação, bora colocar assim, ó, variação de temperatura. Aí vem a pergunta, vocês sabem o que é uma variação de temperatura, sabe ou não sabe? Então diga aí, o que é uma variação de temperatura? Fala. Pode falar, não tem medo não. Fala, é o quanto a temperatura aumenta ou diminui. Quando você fala em variação de temperatura, o que você está dizendo? Que a temperatura do objeto, do corpo, está aumentando, ou a temperatura do corpo está o quê? Diminuindo. Só que aí está a questão, quando a temperatura aumenta, ele necessariamente está absorvendo ou liberando calor? Absorvendo. Então você vai ter, nesse caso, de a temperatura aumentar, calor absorvido ou liberado? Absorvido. E esse calor absorvido pelo corpo sempre será considerado positivo ou negativo? Positivo. Agora, e se a temperatura diminui? Fala contigo. Aí você vai ter uma quantidade de calor que foi liberado pelo corpo, não é isso? E essa quantidade de calor que é liberado, perdida pelo corpo, necessariamente a gente considera que ela seja positiva ou negativa? Negativa. É isso que você vai precisar lembrar. Toda vez que o corpo absorve calor e a temperatura aumenta, libera calor e a temperatura diminui, essa quantidade de calor absorvida ou liberada pelo corpo é sempre chamada de calor sensível. Seria a quantidade de calor sensível absorvida ou liberada pelo corpo. Beleza? Porém, como eu falei para vocês, além de o corpo poder sofrer mudança de temperatura, o mesmo corpo pode sofrer mudança de fase. E aí, se ele sofre mudança de fase, qual é a quantidade de calor absorvida? Latente. A quantidade de calor latente absorvida por um corpo sempre vai ser a quantidade de calor que causa no corpo aquela famosa mudança de fase. Lembra da mudança de fase? E aí, toda vez que muda de fase, a temperatura do corpo é considerada constante ou variável? Aí tem uma observação. Bom, eu sei que quando muda de fase a temperatura é constante, já não é? Bom, mas tem uma ressalva. Qual é a ressalva? Só se você considerar substâncias puras ou misturas? Puras. De novo, puras ou misturas? Puras. Se você considerar a substância pura, automaticamente a temperatura vai ser constante ou variável? Constante, sempre que ele mudar de fase. Sempre que ele muda de fase, a temperatura se mantém constante se for uma substância, nesse caso, pura. E se for uma mistura? A temperatura se mantém constante? Não. Se for uma mistura, mediante a absorção de calor, ele muda de fase e a temperatura pode aumentar. Pode ou não pode? Porque você tem vários elementos e cada elemento daqueles tem uma temperatura de mudança de fase diferente. Que pode ser, nesse caso, menor para umas e maior para outras. Claro, né? Dá um exemplo para vocês. Como é que você separa água e álcool? Você pega, mistura água e álcool. Você faz uma destilação. Agora, como que é destilação? Você não aquece a mistura? Então, não é? Destilação fracionada. Você não aquece a mistura? É aí que está a questão. Ao aquecer, o primeiro elemento que tem, o elemento que tem ponto de vaporização menor é aquele que do
da mistura sai primeiro, né? Vaporiza primeiro, não é isso? Que nesse caso seria quem? O álcool, correto isso? Então o que acontece? Você põe para aquecer, o álcool, como tem temperatura de vaporização menor, ele escapa primeiro, aí ele escapa primeiro, passa pelo condensador e volta, nesse caso, para o estado líquido, não é assim? É ou não é? Aí depois, quando a água começa a ferver, você sabe que só tem água, o álcool já vazou todo, não vazou? Aí você pode parar de aquecer e você vai ter, nesse caso, a separação entre a água e o álcool. Dessa forma, cara, você pode interpretar essa questão da separação a partir de quem? Das mudanças de fase. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Tudo bem até ou não? A mudança de fase é uma das observações mais importantes que você tem para as provas de vestibulares. Lembra que eu falei do gelo para vocês? Você vai ter que pensar na mudança de fase quando você for interpretar o gelo. Tá ok? Agora, claro, vocês conseguem lembrar todas as mudanças de fase? Bora, nono ano do ensino fundamental. Quem é que lembra? Na minha época era dava certo. Agora é nono ano. É a mesma coisa. Diego, quais são as mudanças de fase que eu tenho? Fala pro tio. Vai lá, fusão. O que é fusão? Passagem do material do estado sólido para que estado? Líquido. Dá um exemplo de fusão aí. O gelo derreter. Fala o gelo derreter. Qual é a outra? Solidificação. Solidificação, passagem do material do estado líquido para que estado? Sólido. Dá um exemplo aí. Água congelar. Outro exemplo. Outra mudança de fase. Vaporização. Vaporização, passagem do material do estado líquido para qual estado? Gasoso. Dá um exemplo. A água quando ferve, né? Quando a água vaporiza, não é isso? Ela fervendo, não é isso? Beleza. E a condensação. Condensação. Passagem do gasoso para o líquido. Dá um exemplo da condensação. A panela. Tinha que ser uma mulher fora, né, Gabi? Panela, pô. Panela. Quando você vai fazer, sei lá, cozinhar os alimentos, você tampa a panela, não tampa? Aí depois do tempo você tira a tampa da panela. O que tem por dentro? Tem água. De onde veio aquela água? Foi água que borbulhou, pingou lá em cima? Não, pô, o que aconteceu? O vapor de água saiu da água, né, atingiu a panela. Como a tampa da panela está com uma temperatura menor, ela fez com que aquela molécula de vapor de água lá que atingiu a tampa da panela, se esfriasse, passasse a ter uma temperatura menor, e elas foram se aglutinando, várias moléculas, formando mais uma vez água. Olha aí, tá vendo como é legal? Não é fácil? É ou não é? Beleza. Qual é a outra? Condensação é essa daí, né? Tem outra mudança de fase. Qual seria? Sublimação. O que é sublimação? Passagem do material do estado sólido para qual estado? Gasoso. Dá um exemplo aí da sublimação. Naftalina, né? Eu achava que era uma barata começo naftalina. Porque eu ia ver lá, pô, só tinha todo dia aquele negócio diminuía. Eu pensei, porra, essa barata é faminta mesmo, né? Toda a mulher achava isso, né? Minha mãe falava bem assim, é comida de barata. Eu, puta merda, é veneno pra barata, é cacildes. Aí ninguém comia, tá? Aí depois, com o tempo, eu descobri que a naftalina sólida passava para qual estado? Gasoso. Outro exemplo, sublimação rápida, fala aí. Outro exemplo, gelo seco, fala gelo seco. O que é gelo seco? Gás carbônico congelado. Repete. Gás carbônico congelado. Nesse caso, ele pega o gás, congela o gás, depois a temperatura ambiente ele passa de volta para o estado gasoso. Agora, tem a volta, não tem a volta? Do gasoso para o sólido. Também o pessoal chama de sublimação. Mas antes, o pessoal chamava de cristalização também. Ó, do gasoso para o sólido tem cristalização, ressublimação e sublimação. Aí depende do livro que você está usando. Hoje em dia todo mundo usa o quê? Sublimação. Beleza? Mas a pergunta que eu faço é, até aí, teoria, diga pro tio, já? Como é que calcula cada calor? Aí sim. Se você pegar a quantidade de calor sensível, você pega a famosa equação do Q igual a MC delta T. Aí quem quer decorar? Diga lá, é a famosa equação do Q-6. Beleza, é isso? Só que tinha uma outra equação, tem ou não tem? Qual outra equação? Q igual a Czão delta T. Aí como é que você quer decorar? Decora. É a famosa equação do Q-6. Pronto. Tudo bem? Tranquilo? Aí vem a pergunta, vocês vão ter que saber cada elemento, cada termo desse. Vamos ou não vamos? Mas antes disso, vamos lá. Esse Czão aqui, ó. Se você comparar as duas equações, não sei nome nenhum ainda, só estou colocando as equações para vocês. No caso aqui, se você comparar, aqui a conclusão você chega que o Czão é o produto entre a massa e entre o M e o Czinho, não é isso? Agora para cá, calor latente, diga, qual é a equação que eu uso para calcular o calor latente? A famosa equação do Q igual a M vezes L.
Ah, quem quer decorar? Que mole, que mala, quem matou o Lampião, quem matou Luísa, quem matou Eudeu, quem matou Leão, quem matou alguém que falei pra ele. Tem Laís aqui? Lorena. E assim por diante. Beleza? Agora só um detalhe. Cada um de vocês, além de decorar as equações, vai ter que saber o nome de cada dedo, não é isso? Mas é fácil. Fala aí o que é o Mzinho. Massa. Fala massa. Massa. Aí você pensa, professor, no calor latente, o M também é massa? É. Pô, mas aí, cara, tem uma diferença básica entre eles, sabia? A massa no calor sensível pode ser diferente da massa no calor latente, sabia? Aí você pensa por quê? Anota aí. Sempre que você for analisar o calor sensível, a massa que você considera sempre é total. Aí o detalhe, calor sensível, não é aquecimento e resfriamento? Não é? Quando você fala em aquecer ou resfriar um corpo, você nunca aquece ou resfria só um pedaço dele. Você sempre aquece o todo, resfria o todo, por isso que a massa é total. Agora aqui não, brother. Quando você fala do calor latente, você está falando em mudança de fase. E aí você tem que lembrar que a massa que você usa é aquela massa do material que muda de fase. Presta atenção. Aí você fica pensando, mas professor, não vai ser exatamente a mesma massa? Pode ser que sim, pode ser que não. Presta atenção. Pode ser a mesma massa, pode ou não pode? Pode. Ou não. Ah, pessoa, como assim? Assim, ó. Não copia, presta atenção agora. Já? Presta atenção. Eu tenho, por exemplo, uma massa de gelo igual a 1 kg. 1 kg significa o quê? 1000 gramas. Aí eu coloco esse gelo em contato, coloco esse gelo dentro de uma panela, coloco a panela em contato com a chama do fogão. Aí depois de um tempo eu vou observar que a massa do gelo que eu tenho, olha, tem só 200 gramas. Resultado, o que aconteceu com o gelo? Antes eu tinha 1 kg, agora tem 200. O gelo derreteu, não derreteu? Sim. Sim ou não? Sim. E aí eu pergunto, quanto de gelo derrete? Fala aí. Quanto derreteu, cara? 800 gramas, não é isso? A pergunta que eu faço é, se ele derreteu, ele mudou de fase, não mudou? E se ele mudou de fase, para calcular o calor latente, qual é a massa que eu vou usar? A massa 1 kg que eu tenho antes? A massa 200 gramas que eu vou ter depois? Nenhum nem outro. Qual a massa que eu uso? A massa que derreteu. E quanto foi que derreteu? 800 gramas. É isso que você vai ter que lembrar. Sempre que você falar em calor latente, cada um de vocês tem que lembrar que a massa que você usa é sempre a massa do material que muda de fase. Fala de fase? Isso. É a massa do material que muda de fase. Não me interessa o antes, não me interessa o depois. O que interessa é a diferença entre eles. Ouviram o que eu falei? Não me interessa o que tem antes, não me interessa o que tem depois. O que interessa é a diferença entre eles. Professor, e se o gelo derretesse todo? Aí sim, a massa total e a que mudou de fase seriam exatamente as mesmas. Tudo bem até aí ou não? Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Então beleza, agora vamos voltar para cá. O que é o Czinho? Quem lembra o que é o Czinho? Fala aí o Czinho. O que é o Czinho? Fala aí. Czinho. Bora, fala aí o que é o Czinho. Isso, alguém fala. Calor específico. Beleza? Calor específico do estado. Vou colocar assim para vocês. Do estado da matéria. Quais são os estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Só o que a gente está usando aqui, não é isso? Beleza? Os 3 estados que nós estamos usando. Quando você fala em calor específico, você tem que observar que esse calor específico associado ao que nós estamos estudando, ele vai estar ligado diretamente ao estado da matéria que o corpo se encontra. Sólido, líquido ou o quê? Gasoso. Aí um detalhe interessante. A água pode se encontrar nos 3 estados. Pode ou não pode? Então eu vou ter para a água um calor específico quando ela é sólida, quando ela é líquida e quando ela é o quê? Gasoso. São 3 estados de agregação diferentes, não são? Por isso você tem calores específicos diferentes. Correto? Não esquece isso, pelo amor de Deus. Tá certo isso? Tranquilo? Mas aí vem a pergunta. Calor específico tem uma unidade, entendeu? Não tem? Vocês conseguem lembrar a unidade do calor específico? A principal seria calorias. Bora colocar aqui, ó. Calorias por grama grau Celsius. Pergunta. Alguém sabe o que significa calor específico? Sim ou não? Quantidade de calor necessária para aquecer 1 grau, 1 grama, 1 grau de temperatura. Mas esse Pedro é uma potência, né, bicho? Olha aí. Tá vendo? É isso, o que o Pedro falou tá certo. O que seria o calor específico? Vamos lá, continuando. O que o Pedro falou? Seria a quantidade de calor, presta atenção,
absorvida por 1 grama de matéria para sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Ouviu o que eu falei? É a quantidade de calor absorvida por 1 grama de substância para sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Mas também tem outra definição. Posso? Qual a outra definição? Anota aí. Resistência à variação de temperatura. Tá, ok? O que seria? Coloca lá. Essa aqui é o que nós mais usamos, tá? Resistência à variação de temperatura. Aí eu pergunto a você, o que significa uma resistência? Todo mundo sabe, né? Resistir a algo. Nesse caso, o calor específico está associado à resistência à variação de temperatura. Por quê? Aí você anota aí, pode anotar aí? Porque o calor específico e a variação de temperatura sempre são inversamente proporcionais. Ou seja, sempre que você tem um material com calor específico alto, é sinal que a variação de temperatura dele vai ser o quê? Baixa. E se o objeto tem calor específico baixo, a variação de temperatura dele vai ser o quê? Alta. Exemplo. Aquele exemplo que todo professor fala para o aluno. Pode? Areia da praia. Você vai à praia da Ponta Negra, aquela água bonita, né? Limpinha, aquela areia maravilhosa, né? Aí você coloca o seu biquinho lá, né? E tal, aí ao sol do meio-dia você vai, né? Paquerar lá, falando minha mina, claro, né? Você vai lá paquerar. Aí o sol do meio-dia, sol de 40 graus, pisa na areia. A areia está quente ou fria? Fala, quente ou fria? Aí você pensa, está descalço, puta merda, está quente. Pensa na água. A água está quente ou fria? Mas por que a água está fria? Ó, os dois estão na mesma região, não estão? Então estão recebendo a mesma quantidade de calor. Por que a areia aqueceu mais que a água? Por que a areia está com uma temperatura maior que a água? Aí você diz, diferença entre os calores específicos. Por que a areia aqueceu mais que a água? Chegou a uma temperatura maior que a água. Porque o calor específico dela é maior ou menor que da água? Menor. A água tem uma variação de temperatura menor, tem ou não tem? Porque ela tem um calor específico maior. Lembra, quem chega a uma temperatura maior é porque tem calor específico menor. Quem varia pouco a temperatura é porque tem calor específico maior. Não esquece. Agora o detalhe, presta atenção. Quem aquece mais rápido, areia ou água? Não ouvi? Quem aquece mais rápido, areia ou água? De novo, quem aquece mais rápido, areia ou água? Areia. Por quê? Tem calor específico menor. Agora, quando você fala aquece mais rápido, você está falando de tempo, tá ou não tá? Quando você fala a água demora para aquecer, você também está falando de tempo, tá ou não tá? Por que a água demora para aquecer? Porque o calor específico dela é maior. E aí um detalhe, aquece rápido, tempo pequeno, não é tempo pequeno? Demora para aquecer, o tempo é maior, não é maior? Tempo grande, não é isso? E aí você já começa a pensar numa outra coisa, calor específico e tempo. E aí coloca aí, calor específico e o tempo de aquecimento ou resfriamento sempre são diretamente proporcionais. Quem tem calor específico menor, aquece e resfria num tempo menor, mais rápido. Quem tem calor específico maior, aquece e resfria num tempo maior, mais demorado. Tudo bem? Tranquilo? Pergunta? Calor específico menor, aquece mais e mais rápido. Calor específico maior, aquece menos e mais demorado. Beleza? Bom, e o último? Esse último aqui, o Czão. O que é o Czão? Fala para mim aí. O que é o Czão? Capacidade térmica, correto? Essa capacidade térmica, para de copiar, presta atenção. Ela tem uma unidade. Qual a unidade dela? Calorias por grau Celsius. Agora, para de copiar, presta atenção. O que é a capacidade térmica? Maior quantidade de calor absorvida por grau Celsius sem que haja mudança de fase. Maior quantidade de calor absorvida por grau Celsius sem que haja mudança de fase. Qual a unidade? Caloria por grau Celsius. Agora está faltando um, né? Já falei da massa, do calor específico, de que mais? Da capacidade térmica, está faltando um termo. Qual termo está faltando? O L. O que é o L? Fala para mim o que é o L. Fala, Flávio, o que foi? Esse C aqui dessa sensível é o mesmo? Aqui é o Czão, capacidade térmica. Tá? Esse Czão é a capacidade térmica aqui, ó. Que é o mesmo isso aqui, ó. Tá certo? Tudo é capacidade térmica, tudo é Czão.
Agora, o que está faltando para encerrar essa parte? O L. Diga lá, o que é o L? Quem lembra o que é o L? Fala contigo. L, fala o L, fala o L. L é o quê? Fala aí. L é calor latente. Anota lá. Específico da mudança de fase. Aí você pensa, professor, calor latente específico da mudança de fase? Cara. O que significa? Que cada mudança de fase vai ter o seu L associado, o seu L específico. Aí você fica pensando, mas todos eles, professor? Todos. Por exemplo, fusão. Você vai ter um L associado à fusão, vai ou não vai? Sim ou não? Solidificação. Você vai ter um L associado à solidificação, vai ou não vai? Vai para cá, presta atenção. Outro, vaporização. Você vai ter um L associado à vaporização, vai ou não vai? Vaporização. E você tem também a... qual é outro? Condensação. Aí é que está a questão. O que você tem com relação ao L está associado a esses três, tá? Fusão, solidificação. Vou colocar assim para vocês. Vaporização e condensação. Ah, pessoal, tem sublimação? Cara, até tem, mas ninguém usa, tá certo? Tá ok? Até tem, mas, por exemplo, a prova de vestibular não aparece. Tá ok? Uma outra observação. Rapidinho, só para acabar. Aguentei. Peraí, já vai acabar. Calma aí. Tá? Depois eu corto. Senta aí. Outra observação para vocês, só presta atenção. Quando você fala fusão e solidificação, você tem a mudança de fase entre os mesmos estados. Sólido, líquido, líquido, sólido, não é isso? Isso garante que o valor do L de fusão e de solidificação em módulo são exatamente os mesmos. Fusão e solidificação, como são mudanças entre os mesmos estados, tem exatamente o mesmo valor. Por exemplo, para o gelo, qual é o L de fusão do gelo? 80. Qual é o L de solidificação da água? Menos 80. Aí você fala, menos, professor? Por quê? Porque nesse caso, um vai ser positivo, enquanto o outro é o quê? Negativo. E por que um é positivo e outro é negativo? Em função da absorção e liberação de calor. Para o objeto sofrer fusão, ele absorve calor. Para solidificar, a água tem que perder calor. Ao absorver, o calor é positivo. Ao perder calor, o calor é o quê? Negativo. Isso recai diretamente no valor do L. Ouviram? A mesma coisa, vaporização e condensação. Eles ocorrem entre os mesmos estados, não ocorrem, né, líquido e gasoso? Então os valores são exatamente os mesmos. Só que na vaporização, como ele absorve calor para mudar de fase, o L é positivo. E na condensação, como ele perde, o L é o quê? Negativo. Exemplo, L de vaporização da água, 540. De condensação do vapor, menos 540. Beleza? E para encerrar, até aqui tudo bem? Nessa parte de calor, calor pode ser latente ou sensível. Calor latente muda de fase, calor sensível muda a temperatura, beleza? E para encerrar, o que está faltando? A parte referente à potência. Potência térmica. E aí um detalhe, qual a simbologia da potência? Pot. O que é potência? Só para não deixar o tio feliz, fala aí. Nada mais é que a quantidade de energia que é absorvida, presta atenção, ou liberada por um corpo durante um determinado tempo. No caso aqui, ó, a energia que está sendo absorvida ou liberada é o calor, não é o calor? Beleza? E se é o calor, como é que ficaria a nossa potência térmica? Fala aí. O módulo do calor dividido por quem? Pelo tempo. Agora um detalhe para vocês. Está em módulo, não está em módulo? Está em módulo por quê? Porque lembra, o calor pode ser positivo ou negativo. Pode ou não pode? Mas a potência só pode ser positivo. Bom, para encerrar, a unidade. Potência pode ser expressa em quantas unidades? Quantas você quiser. Pode ser caloria por segundo, caloria por minuto, pode ou não pode? Pode ser caloria por hora, pode ou não pode? Aí por quê? Porque é calor por tempo. É qualquer unidade de calor por qualquer unidade de tempo. Mas tem uma unidade que nesse caso é mais específica a potência, que seria o watt. Lembra do watt? O que é o watt? O que é o watt? Joules por segundo. Aí um detalhe, quando você tiver a potência em watts, o calor deverá estar expresso em quê? Em joules. E o tempo deverá estar expresso em quê? Em segundos. Beleza? Aí vem a pergunta,
Vocês conseguem lembrar tudo isso referente a calor? Lembra? Tem certeza? Na próxima